Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um personagem da obra Heróis da Fé, que é um livro lançado pela CPAD, do qual aborda a história de 20 personagens históricos, 20 homens que marcaram a história da igreja, e que tiveram grande influência, para a nossa fé, homens de devoção e dedicação a Deus. Já falamos sobre Jerônimo de Savonarola e também falei de um dos personagens que eu mais gosto, um dos grandes missionários da história do cristianismo, que foi Hudson Taylor. Hoje nós vamos falar sobre esse também grande homem que foi Adoniran Judson Jr., Ele nasceu mais precisamente em 1788, em 9 de agosto de 1788, e morreu em 12 de abril de 1850. Mas quem foi Adoniran Judson, Quem foi esse personagem? Qual a influência? Qual o legado dele para a história, nesse caso para a história do cristianismo? Então, Adoniran Judson, ele foi um missionário norte-americano, e ele desempenhou um papel significativo no campo da evangelização, como missionário. E ele foi missionário na Birmânia, que é a atual Myanmar, mas em sua época era Birmânia, atual Myanmar. A vida e obra a sua vida e obra do Adoniran Judson, ela tanto serve como inspiração, como também é marcado pela dedicação que o Adoniran Judson teve, com a obra missionária, como também a sua perseverança na fé, Foi um homem que perseverou. Então vamos explorar alguns aspectos, importantes de sua jornada, E vamos começar pela sua vida e também a sua convenção, Adoniran Judson, ele nasceu em Malden, em Massachusetts, e ele era filho de um pastor congregacional, chamado também Adoniran Judson, e sua mãe Abigail. Adoniran Judson, ele estudou na Universidade de Brown, e ele ali teve contato com alguns escritos, de filósofos franceses, do qual ele abraçou, e estava seguindo nesse caminho, nesse caminho mais acadêmico, e a filosofia francesa. No entanto, após a morte de seu amigo Jacob, ele foi levado de volta à fé, e fez uma solene dedicação. Ele se dedicou a si mesmo, ele decidiu dedicar a sua vida, a Deus, dedicar a sua vida à fé cristã, Ele então vai dar início à missão, a missão lá na Birmânia, e isso se dá quando ele tinha 25 anos, ele vai se tornar o primeiro missionário caucasiano, protestante, enviado ali para a América do Norte, mais precisamente para pregar na Birmânia, E ali ele não teve uma vida fácil como missionário, não foi algo que ele chegou lá e foi mar de rosas, A obra missionária não é mar de rosas, por isso que é importante para o missionário, para aquele que vai se dedicar sua vida à obra missionária, às missões, que ele tenha o chamado, Daí porque muitos vão e voltam, muitos não têm sucesso, porque não tem chamado. No caso do Adoniran Judson, para você ter ideia, ele passou inúmeras dificuldades, dentre elas fome, foi preso, foi torturado, Mas ele persistiu, E por quase 40 anos ele se dedicou ao trabalho missionário, Dedicou-se, persistiu por quase 40 anos nesse trabalho voltado para missões. Um dos legados que merece ser destacado com relação à vida de Adoniran Judson é que ele traduziu toda a Bíblia para o birmanês,
deixando esse legado que dura, né, durou após a sua morte. Tem essa expansão, né, do seu trabalho, né, da sua obra, né, e reconhecimento, né, quando ele faz essa tradução. Se nós formos falar com relação ao legado de Adoniran Judson, né, nós podemos destacar, né, ele estabeleceu ali várias igrejas batistas na Birmânia, né, inclusive ele é lembrado como um dos primeiros missionários, né, da América a viajar para o exterior, né. Com relação, como eu já falei, à sua dedicação, né, a missões, ele é conhecido por sua paixão pela palavra de Deus, né, e essa paixão o levou a dedicar a sua vida à obra missionária, né, e quem estuda, aqui eu estou trazendo somente de forma superficial, mas para quem vai estudar a vida de Adoniran Judson, você vai ver o quanto ele inspira até hoje gerações, né? Enquanto ele vem inspirando, né? E é uma inspiração até hoje para quem estuda missiologia, né? Adoniran Judson também é um exemplo notável de alguém que dedicou sua vida a espalhar o evangelho, né? Hoje tão difícil, as pessoas buscam sucesso, as pessoas buscam as conquistas pessoais, têm buscado simplesmente um crescimento existencial e muitas vezes se tornam pessoas vazias, porque muitas vezes, além de Deus ter nos chamado para a sua glória, Deus nos chamou para viver uma vida, para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome, uma vida de dedicação. Nós podemos ter os nossos trabalhos paralelos, nós podemos ter a nossa busca profissional, sim, mas tem que lembrar sempre que a nossa vida, independente do caminho que nós venhamos a seguir, tem que ser para a glória de Deus. E muitas vezes Deus tem um chamado para a vida de cada um de nós que requer que nós nos dediquemos a esse chamado. Muitas vezes a gente sofre, muitas vezes a gente passa por angústias e tristezas porque a gente quer, como no caso do Adoniran Judson, a princípio, seguir um caminho que não é o caminho que Deus quer para nossas vidas, né? E aí depois, quando a gente se frustra, a gente se angustia e a gente cai na real, a gente se volta para Deus, a gente encontra o verdadeiro caminho, a verdadeira felicidade, e esse verdadeiro caminho, essa verdadeira felicidade só se encontra em Deus, só se encontra em Jesus Cristo como Salvador. E a vida de Adoniran Judson é um exemplo do que eu estou falando, né? Inclusive de alguém que superou desafios, né? E que impactou profundamente a história das missões, né? Daí ele está ali no livro Heróis da Fé como um dos 20 homens que marcaram a história do cristianismo, né? Destacado nessa obra. Então, nós chegamos ao fim, né? De mais um personagem da obra Heróis da Fé. Nesse caso aqui, o terceiro personagem que eu estou falando, né? Já falei. Também tem, depois dá uma olhada aí quem foi Jerônimo de Savonarola e quem foi também Hudson Taylor, que para mim um dos maiores missionários que já existiu, né? De dedicação, inclusive a aculturação, a uma cultura para que alcançasse almas para o reino de Deus, inclusive enviando pessoas, né, para ali, para onde ele escolheu evangelizar, para que através dessas pessoas o evangelho fosse propagado, né? Então vale a pena você assistir tanto o sobre Jerônimo de Savonarola quanto o Hudson Taylor. E agora nós falamos sobre Adoniran Judson. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e de conhecer esse homem de Deus que dedicou a sua vida à glória de Deus. Que você possa refletir e também entender que a sua vida é para a glória de Deus e Deus tem um propósito em sua vida. Procura encontrar em Deus esse propósito e dedicar a sua vida a esse propósito, e você vai ver o quanto será feliz, né? Não existe felicidade longe dos propósitos de Deus, né? Não existe felicidade quando a gente se distancia do chamado de Deus para nossas vidas. Então que você possa refletir sobre a vida desse homem e possa aplicar também a sua vida e entender o que Deus quer de você, né? Qual é o objetivo de Deus para a sua vida, qual é os propósitos de Deus para a sua vida, e se colocar debaixo desses propósitos para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através da sua vida. Que Deus os abençoe. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o teu like, compartilha o vídeo, para que outras pessoas também possam ter contato e conhecer a história desse grande homem de Deus que foi Adoniran Judson. Até o próximo vídeo.